Bem, boa tarde a todos e todas da imprensa. No dia de hoje foi deflagrada a Operação Gerente AG. Esse trabalho de mais de 60 dias, que visava no início elucidar o desaparecimento de Jaci Potric. Então, estão presentes aqui as forças de segurança pública e de defesa social, porque desde o início, em se tratando de desaparecimento, em tese sequer tínhamos a figura de um crime. Então, desde o início, Brigada Militar, capitaneado pelo capitão Ricardo e toda a sua equipe, e também policiais de Porto Alegre, inclusive o grupo tático da Brigada Militar, o Corpo de Bombeiro, que também foi acionado desde o primeiro momento, e o trabalho da Polícia Civil. Vai ficar passando aqui deixa eu ver, não sei como é que ficou acertado aqui para a gente passar aqui as... Tem aqui? Vem aqui, só faço direto, né? Então a gente vai dar uma panorâmica do que foram esses 60 dias. No dia 13 de novembro, por volta das 19h30, Jaci Potric não foi mais visto em seu condomínio. Naquela noite a esposa não estava em casa, e somente um sobrinho. O sobrinho, por volta das 22 horas, deu por falta do tio, que não tinha chegado em casa, e foi tranquilizado pela esposa de que possivelmente ele estivesse numa pescaria. Então, o início desse trabalho foi de intensas chegadas de informações oriundas da comunidade. Essas informações foram repassadas imediatamente para a Brigada Militar e para o Corpo de Bombeiros. E aí todo o trabalho começa a ser feito para a localização de Jaci Potric. Eu vou ficar de pé aqui um pouquinho, não sei se atrapalha vocês, mas foram feitas buscas com helicópteros, grupos táticos. Nós recebemos informações oriundas de toda a comunidade, possíveis locais abandonados, possíveis locais que poderiam funcionar como cativeiro, possíveis locais que poderiam funcionar como local de desova. Todos esses locais foram exaustivamente percorridos de várias frentes de buscas e várias frentes também de diligências. Desde o primeiro dia surgiram informações. Nós entrevistamos mais de 60 pessoas do núcleo familiar, do núcleo de amigos, do núcleo de pessoas da comunidade, do núcleo de clientes do banco, e a partir daí nós fomos construindo, o perfil de Jaci Potric aqui na comunidade. O início do trabalho, em razão de sua condição de gerente de banco, a primeira sinal de alerta se deu com a possibilidade de tratar-se de um gerente de sequestro de gerente de banco. Nós diligenciamos de imediato com a diretoria da instituição financeira. Conseguimos saber que naquele fatídico dia posterior ao seu desaparecimento haveria possibilidade de chegada de carro forte abastecendo as agências daqui da região. Então foram afastados, foram diligenciados, conseguimos mudar o trajeto aí ou pelo menos com o reforço da Brigada Militar, nós conseguimos acompanhar o trabalho
de abastecimento aí pelo carro forte, bem como, num outro extremo, a possibilidade de se tratar de algo de natureza pessoal de Jaci Potric, um mal-estar, uma perda de memória e até mesmo um suicídio. Aí entra o trabalho do Corpo de Bombeiro, que depois poderá ser amplamente explanado pelos colegas que aqui estão, mas um trabalho também que visava atender uma demanda de possível suicídio. Então foi a área mais próxima à propriedade, aproximadamente 3 quilômetros quadrados, foi feito todo um trabalho de rastreamento, todo um trabalho, e esse trabalho com equipes do Corpo de Bombeiro, com cães de faro. Então a gente fez toda a possibilidade, inclusive com grupos de buscas da comunidade, para que a gente pudesse, diante de uma possibilidade de ser um suicídio. Na verdade é que o perfil dele também apontava totalmente ao contrário. No melhor momento profissional da vida dele, até mesmo recusando possível ascensão na instituição financeira. Ele e a esposa profissionalmente muito bem, financeiramente muito bem, extremamente realizados. O filho também muito bem encaminhado como empresário. Então, o momento dele não apontava para o suicídio. Então, a gente também esgotou situação pretérita de doença ou qualquer outra gravidade. Isso aí foi sendo afastado ao pouco com o que foi se apresentando no inquérito policial. Apareceram outras demandas envolvendo a família, situações que apontavam para o passado aqui que remonta também à origem de Antagorda, dos primeiros que aqui habitaram, depois os que foram desbravar outros estados, em especial o estado do Mato Grosso, e também parte de pessoas que aqui coabitaram foram para lá e tiveram situações que redundaram no ambiente familiar de Jaci Potric e sua esposa, situações de homicídio, bem como no ambiente profissional destes lá naquele estado. Então nós também diligenciamos bastante lá naquele estado, com a possibilidade de que lá poderíamos ter algum tipo de informação com relação à possível motivação do seu desaparecimento. Outras possibilidades foram buscadas, inclusive com situações de clientes dele, situações em que o próprio Jaci Potric, na condição de gerente bancário, ele fazia toda a transação comercial, mas também pessoalmente se encarregava de cobrar. E muitas dessas cobranças, às vezes com perda de propriedades, com força de contatos, pessoas perdiam seus bens e essa cobrança ele encabeçava de per si. Isso também levou a ter algumas inimizades e algumas ameaças. Todo esse trabalho foi percorrido, foi investigado. No dia de seu desaparecimento, a atividade inicial da investigação foi de salvaguardar todas as imagens que pudessem de câmeras privadas, que pudessem fazer um cerco de todo o percurso que Jaci Potric percorreu naquele fatídico dia. Então, imagens de bancos, imagens de empresas, imagens do condomínio, todas essas imagens foram salvas e depois amplamente analisadas. Informações davam conta que possíveis veículos foram vistos próximos ao condomínio e também com a possibilidade de ter servido para fazer um possível arrebatamento de Jaci Potric. Todas essas possibilidades também foram esgotadas e não apresentaram nenhum tipo de ameaça. Com o passar do tempo,
sempre foi dito que cada minuto que se passava era um minuto de angústia para a família, mas um minuto a mais, uma hora a mais, um dia a mais, foi de bastante conhecimento para o inquérito policial. Então nós trabalhamos exaustivamente com as principais técnicas investigativas, valendo-se da expertise de órgãos de ponta da nossa Polícia Civil, nosso Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, na figura da doutora Roberta, o nosso Departamento Estadual de Investigações Criminais, que tratam, num primeiro momento, de possível ação contra as instituições financeiras, o DEIC, e o trabalho nosso aqui, local, da 24ª Região Policial, na figura dos colegas, delegado Marodim, delegado Jader, e dos nossos irmãos da Brigada Militar. Fizemos diversas diligências em conjunto para que pudéssemos chegar ao panorama. Afastada todas essas demandas, passamos a observar todas as imagens detalhadamente, tá? Vale aqui uma cobrança que serve para os pequenos centros. A Antagorda é desprovida de câmeras de vídeo monitoramento público, então isso também dificultou o nosso trabalho inicial. Porém, com as imagens que nós conseguimos captar no dia do fato e logo depois, foram suficientes para que a gente pudesse avançar nas investigações. Com a análise das câmeras de vídeo monitoramento internas do condomínio, chegou-se a uma situação de bastante suspeição em que, em determinado momento, com a interseção das câmeras internas do condomínio, fica crasso e comprovado que em determinado momento, entre as 19h30 e as 20 horas, Jaci Potrick e o seu vizinho estiveram no mesmo epicentro, no local em que está o quiosque da propriedade comum de 3 amigos que se juntaram para formar um condomínio. Então, entre as 19h30, nós temos as imagens de Jaci Potrick retornando de uma pescaria com um balde, com peixes, com teu copinho que fez a sua caipirinha, um ritual de 25 anos, e ele vai em direção com seus apetrechos também para a limpeza, ele vai até o condomínio. E nós temos imagens captadas daquele exato momento que o vizinho também vai para aquele local. Então é sabido que, até mesmo pela dimensão, que eles estiveram no mesmo local em determinado momento. A partir daí, quando o vizinho se encontra com Jaci Potrick, ele retorna já de forma mais atabalhoada, uma forma mais não tão tranquila quanto ele se dirigiu até o quiosque. Ele volta, retorna, sobe, entra na sua casa, sobe no telhado, fica observando por minutos de cima do telhado dele toda a dimensão do que aconteceu ou que estava acontecendo, ou com a possibilidade de verificar quem pudesse estar num raio de visão daquele local. Depois ele se concentra num foco, um momento de foco, que ele fica por minutos observando a figura, o local onde possivelmente Jaci Potrick aconteceu um desacerto entre os vizinhos. A partir daquele momento, depois com a esposa em casa, o vizinho com a esposa em casa, com o empregado em casa, depois que ele desce do telhado da sua casa, ele volta, retorna lá no quiosque por mais alguns minutos, depois retorna, e já nesse trajeto ele vai até o local onde são guardados materiais de limpeza,
De lá ele volta com uma vassoura e ele levanta as câmeras que fazem toda a cobertura do fundo da casa dele. Então, todas aquelas imagens que foram captadas no trajeto inicial, ele, ao retornar, ele vai lá, não com ânimos de limpar. Então, se eu perguntar aos senhores para alguém limpar a câmera de qualquer uma dessas filmadoras locais, o ânimo de limpar é com toda a cautela de não perder o foco, é com toda a cautela de não prejudicar o bom funcionamento da câmera, mas com ânimos não de limpar, mas com ânimos de eliminar. São duas câmeras, ele aponta com a vassoura, ele aponta a câmera para o alto e uma segunda câmera é eliminada ao ele levantar a câmera para o alto. A partir dali, a sua esposa, mais alguns minutos, deixa o condomínio e Jaci Potrick não é mais visto, e o suspeito teria toda a noite aí para livrar-se do corpo. Trabalha o inquérito policial com a possibilidade da tipificação de homicídio qualificado por motivo fútil, bem como a ocultação de cadáver. A questão do motivo fútil, ela se coloca na medida em que Jaci Potrick e seu vizinho, eles tiveram, após um tempo de perfeita irmandade entre os três amigos que se juntaram para montar um condomínio, depois de um grande momento que faziam tudo juntos, inclusive com as suas famílias, corridas, churrascos, lazeres, após um determinado momento em que houve um desentendimento financeiro entre eles, motivado pela mudança da agência bancária para o outro local. Esse local, primeiro, era de propriedade do vizinho, e ele se sentiu traído pelo amigo não tê-lo minimamente avisado dessa mudança. A partir daí, os ânimos se acirraram e eles nunca mais se entenderam. E qualquer situação passou a ser motivo de desavença entre os então amigos. O caso beira a passionalidade, porque eles tinham uma relação de praticamente de uma irmandade, e após esse fato, eles passaram a ser inimigos declarados. E segundo testemunhas, eles alegavam que, até mesmo por parte de Jaci Potrick, ele nutria uma animosidade ainda maior. E segundo o depoimento de familiares, eles chegam ao ponto de dizer que se o vizinho fosse o desaparecido, o suspeito número 1 seria Jaci Potrick. Então, a investigação trabalha. Agora, foi decretada a prisão temporária por 30 dias. No dia de hoje e dias anteriores já foram feitas diversas perícias. No dia de hoje, já pela parte da manhã, fizemos mais perícias. Trabalho com cães farejadores, trabalho com a Brigada Militar, cumprimento de mandados de busca na residência do suspeito, bem como em seu local de trabalho. Então, teremos agora 30 dias para a conclusão do inquérito, com ainda a incerteza de que se será encontrado o corpo da vítima. Mas esse é o desafio nosso, para que até a conclusão do inquérito policial nós possamos localizar o corpo e entregar à família. Mas, sem sombra de dúvidas, com o trabalho, com tudo aquilo que nós fizemos, com tudo aquilo, todos os caminhos percorridos, e aí eu faço uma saudação toda especial
a equipe de policiais civis que trabalharam aqui, em especial os que trabalham aqui em Antagorda, os nossos colegas policiais da 24ª Região Policial. Praticamente nós nos dedicamos, nos debruçamos neste caso como uma prioridade, que com o passar do tempo entrou no inconsciente popular aí como dos casos mais intrigantes já ocorridos aí no nosso estado e certamente o que de maior repercussão na nossa querida Antagorda. É um município muito seguro, nós afastamos possibilidades também de no condomínio ser alvo de ameaça de terceiros, em razão também da tranquilidade. Assim, é uma cidade que o maior patrimônio de Antagorda é a segurança pública. Nós temos na nossa 24ª região, Antagorda e Lagoa dos Três Cantos tem os melhores indicadores de segurança do estado, da nossa região. Há 15 anos não tínhamos um homicídio aqui em Antagorda. Então agora, em razão de tudo isso, e também da figura de Jaci Potric, de ser uma pessoa comunitária, destacada e parceiro das instituições públicas, inclusive as polícias, nós emprestamos a este inquérito toda a expertise de uma instituição centenária como a Polícia Civil, de uma instituição centenária como a Brigada Militar, e a nossa recém-criada instituição Corpo de Bombeiros, mas que tem o DNA da Brigada Militar com mais de 180 anos. Ok. Bem, gente, esse é o que se apresenta. Nós, além disso, por óbvio que a gente não relata as ferramentas investigativas utilizadas, mas podemos dizer que, na fala do Judiciário, a quem também agradeço a diligência imediata deste caso, da juíza da primeira vara criminal de Encantado, bem como o Ministério Público, que todos foram extremamente diligentes em apoiar o trabalho da Polícia Civil. Então, queremos que, ao final deste inquérito, a gente o finalize com chave de ouro e, principalmente para a família, que a gente restitua a oportunidade deles enterrar seu ente querido. Esse é o relato. Bom, obrigado. Delegado, uma primeira pergunta para a Rádio Cristal Soledade. Nós acompanhamos desde o início, desde o dia 3 de novembro, o árduo trabalho da Polícia de Investigação. E o que mudou a linha de investigação da polícia? Porque nós conversávamos em dezembro, ainda no final do ano, delegado, e todas as hipóteses estavam sendo observadas, desde o desaparecimento, o suicídio. Teve algum motivador para que a polícia mudasse a sua linha de investigação para um homicídio qualificado? Bem, como o time é diminuto, né? Então a gente, no trabalho hercúleo, nós tivemos que nos desdobrar, finais de semana, feriados. A polícia foi acionada um dia antes do feriado de 15 de novembro, pois dia 16 foi um ponto facultativo. Então nós trabalhamos exaustivamente, ininterruptamente para esse caso. Então, pela possibilidade, e foram, a mídia toda ficou sabendo também que em determinado momento a família ofereceu um disque recompensa privado. Isso aí também eu acho que despertou, né, um interesse muito grande de todos, né, em relação ao que estava acontecendo neste caso. Então, o que nós fizemos foi que não afastar nenhuma possibilidade e que a dificuldade inicial com a falta de informações nos encaminharam algumas coincidências para aquele dia, naquele fatídico dia 13. Eu posso elencar 3 coincidências que poderiam apontar para um caminho. 3 coincidências aconteceram naquele dia 13. Uma delas, naquele dia, Jaci Potric manda cobrar uma família com
extensa ficha criminal em que eles teriam a perda de uma propriedade. E aquela família já o tinha ameaçado de morte. Então era um motivo forte. Uma segunda possibilidade, um sobrinho que veio de outro estado, recém-chegado, e com histórico de acontecimentos relatado naquele dia, no momento em que ele poderia estar em casa, ele está num cabeleireiro pintando o cabelo. Aqui corre a boca miúda o pessoal do noticiário policial, muitos criminosos, ao praticarem, pintam o cabelo. Então, em primeiro momento, hoje mesmo falei com o rapaz, brincando, mas falando sério, das possibilidades que se apresentaram naquele momento, quando a polícia sequer tinha alguma coisa. E a terceira coincidência até então, quando fomos buscar as imagens, alguém se dizia que fora limpar as câmeras de vídeo monitoramento, ou seja, com 365 dias no ano, no mesmo horário que Jaci Potric estava desaparecendo, alguém se coloca para limpar as câmeras. Então foram coincidências, só como exemplo, entre tantas coisas que no início foram sendo colocadas. Mas a população de Antagorda, pela sua característica, ela muito mais ajudou do que atrapalhou. Todos se colocaram realmente ajudando. Nós recebemos informações que foram nos auxiliando no dia a dia do nosso trabalho. E com a sequência das análises, na medida que situações que pareciam apontar para o caminho, no avanço das investigações, elas perdiam esse status, a gente conseguia dar uma atenção especial. Rendo homenagens também à DHPP, que em determinado momento nós nos juntamos, valendo da expertise que é o dia a dia da DHPP, trabalhando com homicídios, desaparecidos. Então, tudo isso foram nos ajudando também, a polícia inteira trabalhando muito irmanada para a solução desse caso. Pela ordem. Grupo Cultura de Rádios. O suspeito já foi ouvido pela polícia? Ele fala alguma coisa sobre o crime ou não? Bem, o suspeito foi... Gostaria que a doutora falasse como se deu a prisão no dia de hoje. Bem, esse indivíduo... Pode falar mais próximo. O suspeito, então, foi preso no litoral, na cidade de Capão da Canoa, no seu apartamento, não ofereceu qualquer tipo de resistência, por óbvio que nega a prática de qualquer fato criminoso. No entanto, esse inquérito policial, muito bem conduzido pelo delegado Pacífico, a sua equipe e todos os colegas aqui da região, exauriram as hipóteses investigativas e nós chegamos a uma delas, que veio, então, a levar à prisão, que foi realizada na data de hoje. Não restam dúvidas nenhumas sobre a participação dessa pessoa na morte de Jaci Potric. Já vista que imagens foram coletadas e elas denotam circunstâncias que são extremamente inequívocas. Infelizmente, por conta de uma decisão judicial, elas não podem ser divulgadas, mas eu tenho plena certeza de que se todos aqui que estão na sala vissem, tirariam as mesmas conclusões que a Polícia Civil tirou a partir dessas cenas que foram vistas e que são extremamente reveladoras e que demonstram que não houve um desaparecimento espontâneo da vítima. Essa vítima veio a ser vítima de um crime cometido, sem nenhuma dúvida, pelo vizinho. E é importante destacar, principalmente aqui no município de Antagorda, um município pequeno, onde 3 amigos residem no condomínio de alto padrão, no qual um deles desaparece. O mais óbvio, o mais esperado por parte dos 2 outros é tão somente, e é o mínimo que se espera, que colaborem diuturnamente com a Polícia Civil no sentido da localização desse terceiro. E não foi o que ocorreu com relação a um deles. E isso foi extremamente significativo e se aliou às circunstâncias todas outras que foram corroboradas por essas imagens, que, por uma decisão judicial, não poderão, por hora,
ser visualizadas. Pode haver mais envolvidos? É só para concluir a primeira pergunta. Ele foi trazido, tá? Foi preso, foi trazido direto da praia aqui para depor da Gorda, mas já foi com um advogado constituído e foi orientado para somente ser manifestar em juízo. Em razão que nós temos ainda diligências em curso, trabalhos que irão continuar, não é, capitão, não é, tenente? Ele será ouvido na sequência. Então, no dia de hoje, ele não foi ouvido. Delegado, o senhor falou da esposa do suspeito, que estaria na casa. Na concepção de vocês, ela sabia de alguma coisa? Nós trabalhamos com a hipótese que ela não saberia. Então, inicialmente, nós trabalhamos com a hipótese que ela não saiba. Mas, como as investigações ainda estão em curso, e um crime ainda, parte dele, a ser esclarecido, as investigações permanecem. Delegado, os indícios levam a crer que o corpo de Jacir Rodrigues está na propriedade onde ele morava? Bem, nosso trabalho aqui é esgotar todas as possibilidades, principalmente naquele perímetro próximo do local, esgotar de que possamos localizar. Então, no curso das investigações e das diligências de defesa social, foi esvaziado o açude, percorrido cães de faro, o faro de pessoa viva, faro de pessoa de cadáver. Então, a nossa obrigação é fazê-lo. Queria que o capitão aí explanasse um pouquinho. E no dia de hoje, nós estamos aguardando, já foram feitas diligências com o IGP, Instituto Geral de Perícia, nós iremos fazer algumas diligências ainda no dia de hoje, tá? Algum tipo de reconstituição e visualização do que foi captado pelas imagens e da posição de ambos no cenário e no epicentro, que temos a certeza, como a doutora Roberta, que eles estiveram juntos, inequivocamente estiveram juntos, e sequer foi relatado por parte do suspeito em algum momento para auxiliar o trabalho policial. Boa tarde, senhores. Delegado Pacífico, obrigado pelo convite para participar e esclarecer algumas circunstâncias que denotam a atuação do Corpo de Bombeiros Militar sobre esse caso do desaparecimento de Jacir Rodrigues. Num primeiro momento, tratado como desaparecimento em ato contínuo, esclarecido pela Polícia Civil como homicídio. A atuação do Corpo de Bombeiros foi desde o início, em trabalho conjunto com a Polícia Civil e a Brigada Militar presente, e todas as técnicas possíveis estão sendo utilizadas e mais de um quartel e mais de um cão está sendo utilizado nessas buscas. Quartéis de Santa Maria, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul e Encantada atuaram nesse episódio. Por quê? Porque na atividade de sinofilia, cada cão possui uma especificidade. Tem o cão que busca pessoas vivas e o cão que procura cadáver. Eles possuem certificações diferentes. Então, momentos diferentes foram utilizados cães diferentes para as buscas, de acordo com o decorrer do tempo, que se esperava se encontrar a pessoa viva ou morta. Não se sabe ainda, efetivamente, a gente supõe essas coisas, e a Polícia Civil está esclarecendo essas questões, porém, todas as técnicas de utilização de cães nessas buscas e também buscas realizadas pelos bombeiros militares no açude adjacente à propriedade e nas adjacências da propriedade em geral estão sendo feitas. Não se descarta a realização, a repetição das buscas no entorno da propriedade, porque também não se descarta, né, Delegado Pacífico, que o local do crime tenha sido adulterado, modificado. Então, não se descarta que um local onde já foi procurado tem que ser procurado novamente. Isso daí a gente está fazendo, as diligências estão em curso e não se descarta de forma alguma se encontrar o corpo dele nessas adjacências no local onde já foi procurado. A gente está em contato frequente, já foram feitas em 5 ocasiões diferentes, mais ou menos o Corpo de Bombeiros atuou, em datas diferentes e horários diferentes, e as diligências continuam. Estamos à disposição da Polícia Civil sempre que um local apontado como possível local para estar esse cadáver, a gente atua nessa procura. Delegado regional da Terezinha, a informação de que a casa do suspeito estaria à venda, isso é um indício de premeditação e ele teve ajuda de outras pessoas? Não.
A investigação não aponta a participação de terceiros, tá? E trabalhamos, ainda como disse, né, temos que esclarecer aí as circunstâncias, que naquela mesma noite, após as câmeras serem obstruídas, a esposa saiu também lá do local e ele permaneceu a noite toda. Há um destaque muito importante que precisa ser lembrado, que as imagens gravadas estavam até aquele momento, naquela primeira noite da investigação, dia 14, aquelas imagens estavam sob o domínio do próprio suspeito. As imagens estavam gravadas e sob o domínio dele. Mas como uma diligência rápida e sem que ele pudesse se esquivar disso, nós conseguimos ter acesso ao DVR e acesso àquelas imagens. Mesmo ele a todo momento insistindo e se preocupando em ter o DVR de volta. Essa é apenas mais uma das circunstâncias que levam a esta suspeição sobre o autor. A nossa querida pediu... Não, o senhor já respondeu, eu queria saber se havia possibilidade de ter mais envolvidos. Ok. Delegado, pois não. Arthur da Rádio Independente, como é que o suspeito, o senhor mesmo, mas outro suspeito é próximo, vizinho até mesmo, já sei, como é que ele se comportou durante as investigações? Ele se mostrou a favor de conseguir auxiliar nesse caso, ou então buscou ausentar durante o processo? Bem, Arthur, desde o primeiro momento, aqui como uma cidade pequena, as pessoas têm por hábito se ajudar, se aproximar. E ele, o que nós esperávamos era que alguém que estivesse lá, mesmo havendo uma animosidade anterior deles, entre os dois, mas que pelo menos, talvez, tendo uma possibilidade de como morador do condomínio vir a ser vítima, ou pudesse ter sido vítima de algo que tivesse acontecido na véspera, em momento algum ele procurou, no dia lá se aproximou muito fortuitamente e não se mostrou diligente, diferente do outro condômino, diferente dos empregados, diferente das pessoas que ali estavam. Ele se mostrou absorto, não se aproximando para ajudar na elucidação. Ou minimamente, pudesse dizer que naquela noite, ele, durante determinado momento, viu um vizinho no condomínio. Nem muito menos isso foi relatado. Polícia Civil, Brigada e Bombeiros trabalham com a hipótese de não localizar o corpo? Bem, agora com ele o acusado. Esse é o nosso trabalho, né? Então a justiça nos concedeu esses 30 dias, é uma prisão cautelar. Essa prisão ela é uma ponte de ouro para a investigação que nós queremos fazê-la valer, tá? E a localização do corpo é agora um mero exaurimento. Trabalhamos com o corpo para que possamos fechar com chave de ouro, mas principalmente trabalhar com a possibilidade de devolvê-lo à família. Mas o crime já ocorreu, ele já está sendo indiciado e vai ser indiciado pelo crime de ocultação de cadáver. Então, mas é o nosso desafio, não é, tenente? Que possamos localizar esse corpo. Hoje está no Edson promovendo diligências também na casa do suspeito e no condomínio como um todo. Algum material foi recolhido nessa manhã? Bem, pode ser utilizado como prova? Bem, na parte da manhã nós fizemos a apreensão de algumas vestes, possíveis vestes que ele utilizou naquele fatídico dia, com imagens captadas, essas vestes, e foram apreendidas também armas e munições. Nós vamos agora diligenciar a respeito disso. Bem como equipamentos de mídia, notebooks, telefones celulares.
sendo uma recompensa para quaisquer informações que fossem obtidas, tanto pela comunidade regional para a polícia. Isso atrapalhou ou auxiliou o trabalho da Polícia Civil e qual foi a proporção aí encontrada com esse caso em relação, principalmente, a ser um grande valor efetivado, delegado? Bem, a família ofereceu a quantia de R$50 mil. Fato esse que foi de imediato contestado, que a Polícia Civil, ninguém da Polícia Civil aconselhou alguém da família que o fizesse. Pelo contrário, nós desaconselhamos que fosse feito tal coisa, e de imediato também nós respondemos publicamente, informando a população que qualquer pessoa que pudesse ajudar a elucidar esse caso do desaparecimento de Jaci Potrick, que o fizesse através do canal oficial, que eu disse que denúncia 181 da Secretaria de Segurança. Mas eu posso dizer que, desde aquela recompensa, nenhuma informação foi repassada para a Polícia Civil. Foi passada alguma informação para a Brigada Militar, tenente? Da família? Boa tarde a todos. Agradecer ao Delegado Pacífico por fazer parte e presente dessa mesa. Bom, a Brigada Militar, ela recebeu várias demandas para lograr êxito, né, dos diversos lugares onde poderia estar localizado o possível cativeiro de Jaci Potrick. Todo o efetivo local, aqui, Arvorezinha, Hernópolis, né, Anta Gorda, se empenhou o máximo para lograr êxito, né, a procura de Jaci. Teve momentos conturbados em que houve informação, delegado, que foram vistos elementos com armas longas numa determinada região aqui do interior e que, pelo fato do horário estar bastante avançado, pela parte da noite, nós entramos em contato com o comando da Brigada Militar, onde disponibilizou uma aeronave juntamente com o Grupo de Ações Táticas Especiais da Brigada Militar, por se tratar de um lugar de difícil acesso à noite, né, e com um grau de periculosidade. Então, a Brigada, através da nossa Coelho, a Polícia Civil, e num trabalho integrado, né, com o delegado, efetuou várias buscas, né, não logrando êxito e sempre à disposição da continuidade do trabalho elaborado pelo delegado. Muito obrigado, comandante. Então, não houve nenhuma ajuda que partisse com interesse de tirar proveito dessa recompensa e até o presente momento, até mesmo para afastar qualquer possibilidade, até o dia de hoje, não houve nenhuma prova de vida, o que afasta qualquer possibilidade de ser um sequestro. Não houve nenhum tipo de extorsão, seja contra a família, seja contra a instituição financeira. Também não houve nenhum tipo de extorsão, mais um indicativo de não haver um sequestro. Então, e essa serve para outros casos. Isso que se valha da oportunidade de procurar os órgãos públicos que têm os profissionais que são treinados para análise criminal. Ecorregional. Boa tarde, delegado, parabéns pelo seu trabalho. Assim, durante as investigações, o suspeito foi ouvido ou não? Não foi ouvido ainda, tá? Até porque várias diligências em curso, tá? E por interesse da investigação, tá? Ele não foi ouvido. Nem durante as investigações? Não, nem antes, nem após a prisão. Ele não foi ouvido. Mas e como é que vocês concluíram que ele não estava colaborando? Na verdade, a colaboração espontânea, né? A colaboração espontânea não houve. Não houve a colaboração espontânea. A colaboração espontânea aconteceu por parte de todos. Então, todos colaboraram espontaneamente, voluntariamente. Como é que era depois o senhor falou,
condomínio com três famílias, amigos. Como é que ficou essa convivência da esposa do seu Jacir com uma família? A relação entre as esposas, claro, houve um afastamento, mas elas não tinham essa animosidade como cooptavam. Um relacionamento muito amistoso. Então, o dia a dia do condomínio, com exceção dos dois, era uma atividade, era corriqueira normal. Existia o terceiro vizinho. Esse terceiro vizinho sempre foi um conciliador, buscando reaproximar os vizinhos belicosos. Tentou de todas as formas, e volto a dizer, a animosidade maior era por conta de Jaci Potric. Jaci Potric não queria reatar. Então, relatos nós temos até que o vizinho, em outras circunstâncias, tentara se reaproximar de Jaci Potric, mas Jaci Potric não tinha nenhum tipo de interesse em reatar com o amigo. No dia do desaparecimento, segundo a esposa do Jaci Potric, eles estiveram com um dos vizinhos, seria o outro, então. Com o outro. Delegado, há quanto tempo a polícia vinha trabalhando já com essa suspeita? Nós passamos nas primeiras 3 semanas, a gente tinha um leque grande, né, de diversas opções. E, infelizmente, a gente não tem o número ideal de servidores para que a gente pudesse avançar com maior celeridade. Porém, a partir da 3ª semana, a gente pôde se debruçar mais detidamente a todas as imagens, analisando com colegas policiais cedidos pelos demais, os colegas policiais delegados me suprindo em outras delegacias. Então, a gente fez um trabalho sobre-humano lá para chegar. Então, a partir aproximadamente da 3ª semana para a 4ª semana, a gente foi se deter mais ao que estava acontecendo naquele... E até porque as pessoas que foram ouvidas, elas mesmo relatando essa animosidade entre os dois, mas todos colocavam familiares e amigos, afastavam talvez qualquer possibilidade do vizinho ser um suspeito. Tá, e após essa suspeita, vocês começaram a monitorar, com certeza? Aí todo um trabalho mais... Como ele se comportou nesse período? Bem, houve algumas aí, veja bem, tudo isso aí será objeto da conclusão do inquérito policial. Então, todos terão aí depois, como no dia de hoje está se dando a prisão temporária, né, do autor. O senhor tem prazo para concluir? 30 dias no prazo da prisão, é o prazo que nós teremos de conclusão deste inquérito. Tá. Nem um dia mais, nem um dia menos. Tá, doutor, mas ele mudou o Também há possibilidade, nós conseguimos a atividade de gravação das imagens, de regravar as imagens para interesse da investigação, é um trabalho demorado, tá? Então a gente recapturar essas imagens. Então nós trabalhamos com as imagens até a meia-noite. Depois da meia-noite, nós trabalhamos com outras hipóteses, e é uma delas de que ele possa ter tirado o corpo do condomínio. Delegado, é importante que muitos que não são da nossa região não sabem, mas o senhor, nesse meio tempo, nos últimos 2 meses, também se somou à Delegacia Regional de Polícia com a saída do delegado Jader Ribeiro Duarte. E esse trabalho, essa valorização do trabalho, você, muitas semanas, começava o trabalho e pedia para o delegado Márcio Marodin lá na Delegacia de Polícia para que pudesse remanejar algum trabalho, mostrando a força que a 24ª Região Policial tem para elucidar um caso que gerou aí repercussão não só estadual, mas também nacional? Eu acho que esse é o espírito da nossa Secretaria de Segurança Pública, das nossas forças de segurança. Eu me sinto muito orgulhoso, porque desde o início nosso trabalho foi extremamente facilitado. O caso é complexo, o caso é intrigante,
mas a atividade policial ela se torna muito facilitada quando a gente se soma, né? Então os colegas todos irmanados só nos ajudaram. Então, na ausência de não estar dando uma devida atenção à Arvorezinha, de PPA Soledade, agora como delegado regional interino, mas a gente acho que esse é o nosso espírito, é o que a gente também, por óbvio, o que a gente está fazendo aqui não é, quando a gente mostra aqui a Brigada Militar, Corpo de Bombeiros juntos, isso é que a população espera. A população espera exatamente disso, que estejamos irmanados, que sejamos um Estado forte, que sejamos extremamente protetores da nossa sociedade. E esse é o recado que a 24ª Região Policial está dando para o Estado, para o nosso Brasil. E é isso que a população quer. Delegado, a prisão do suspeito deixou a região surpreendida pela conduta qual levava o suspeito, né? Existe, assim, algumas hipóteses ao qual a forma como ele tenha ocultado o corpo, ou como ele possa ter levado à morte, então, deixa se poder? Nós temos diversas possibilidades que serão corroboradas através dos instrumentos periciais, tá? Então, eu não posso adiantar, tá? Nós temos já temos uma definição, né, amplamente discutida do que aconteceu, mas somente com o trabalho pericial e, quiçá, com uma confissão, que nós poderemos ter isso aí casado com o pensamento e com a orientação pericial, tá? Então é algo que pretende, ao final do inquérito policial, apresentar efetivamente o que aconteceu naquele. São exatos 30 minutos entre vai e vem, em que as imagens são captadas até que elas são destruídas, que aconteceu algo. E o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu naquele momento, naquela circunstância, é o que pretende, com o inquérito policial, ser apresentado à sociedade. A questão do comentário que existe na cidade é a questão do uso de um tonel, para a situação do cadáver, né? Há alguma coisa em relação a isso? É assim, é importante essa pergunta no sentido que essa informação foi uma das primeiras que chegaram. Depois chegaram outras informações na parte lateral que levava ao fundo do condomínio. Então nós esgotamos exaustivamente com a imagem de carros que circularam e outras técnicas investigativas para poder afastar essas possibilidades. Mas isso, a sua pergunta demonstra aquilo que a sociedade viu naquele dia, que achou estranho e que foi relatado para a polícia. Eu acho que o tempo de duração deste inquérito, não apenas trabalhando no que foi visto ou no que foi coletado, mas principalmente foi trabalhado em outras possibilidades. Então esse inquérito, ele se torna robusto no sentido de afastar outras possibilidades que pudessem levar a outro tipo de suspeição. Esse inquérito foi passo a passo, robustecendo e afastando possibilidades, construindo conteúdo comprobatório e para chegássemos ao passo de fazer o convencimento ao Ministério Público e ao juiz da importância dessa prisão para a continuação das investigações policiais. Então, só para ficar claro, o uso do tonel está descartado completamente. Foi descartado. Está descartada a participação de outras pessoas no crime? Pelo menos no primeiro crime, sim. Nós temos 2 crimes. Ocultação de cadáver. A ocultação pode ter tido participação de outras pessoas? Isso, pode. E as motivações que podem ter levado ao assassinato, ao homicídio? Bem, eu já relatei, eles tinham um ambiente nós tínhamos um ambiente de animosidade interno antes dele, já de anos, e como vizinhos. Então, esse caso beira a passionalidade. Para tudo tem regra, gente. Para tudo tem regra. Aquele criminoso que quer assaltar um banco, ele tem um propósito de auferir um lucro, ele se prepara e faz aquilo. Mas num crime passional, entre famílias, onde que marido mata esposa, irmão mata irmão, namorado mata namorada, eles tinham, no universo dos 3 vizinhos,
um ambiente de plena irmandade. Então, ao fato deles se juntarem para construir algo que é permanente, algo que vai ficar por uma vida, construir um condomínio em que eles vão botar as suas 3 famílias, isso se aproxima de uma irmandade. E a irmandade se aproxima também da amplificação de sentidos, de motivos, de sensações, de desejos. Então, aquela animosidade ela foi amplificada pela a situação deles enquanto irmãos de coração em que se reuniram. Então, eu acho que esse crime se aproxima também do universo de uma passionalidade. Legado? Havia essa animosidade há algum tempo. Você acredita que o crime tenha sido premeditado ou foi fato de momento? Bem, gente, essa é uma pergunta que será respondida ao final, tá? É bom deixar claro que quando a polícia trabalha, nós não temos nenhum sentimento de amor ou ódio com relação ao investigado. Simplesmente é o nosso dever apontar a verdade, quiçá seja a verdade real, que seja inquestionável. Mas nós temos o nosso universo judicial que rege o princípio do livre convencimento do juiz. Então nós temos que trabalhar para apontar o que efetivamente aconteceu. Se ao final ficar claro que não houve premeditação, que não houve, talvez, a intenção de chegar àquele resultado, que pudesse ter qualquer outro tipo de possibilidade, todas elas serão apresentadas. Então, é o nosso dever apresentar os fatos. Então, aguardem no final disso tudo, ainda faz parte do universo da investigação, de confrontação entre algumas testemunhas, entre o que foi apurado, para que a gente chegue ao destino final. Eu vou assim, gente, ó, eu vou tentar ser o mais breve possível a partir de agora, tá? Para quem não fez pergunta, porque nós temos diligências em curso, nós temos que retornar, nós temos um trabalho da perícia ainda que vai continuar conosco. Então, eu espero, hoje até o horário foi mais ou menos tentado acertar com os senhores para que pudesse atender a todos. Não, na verdade era algo, por isso que eu falo que tem um contexto de família. É algo que às vezes fica no universo da família, ele é reservado, ele não é tornado público. Então lá dentro os 3 viviam até aquela situação numa condição de vizinhos e amigos e irmãos. Então essa coisa também, nem todo mundo sabia dessa realidade belicosa entre eles, mas existia e hoje está desvendada. Ok? O Rafael, Rádio Liberal, Paporé. Pois não. No momento da prisão do suspeito, né, não demonstrou nenhuma reação agressiva, ou tentativa de fuga, enfim. Ele falou algo, mostrou-se surpreso por estar sendo preso logo lá na praia, né? Então, qual foi a reação dele? Passar para quem efetuou a prisão. Obrigado. Não falou nada, negou a prática de qualquer fato criminoso como referi antes e está se mostrando uma conduta, como eu gosto de explicar, indiferente, completamente indiferente. Eu te pergunto, se alguém chegasse na tua casa e te algemasse, você aceitaria quieto e indiferente por um crime de homicídio? Bem, esse aí é o perfil apresentado. Ok, gente? Doutor Marodinho, alguma consideração? Só concluir, doutor, desculpa, só concluir. O suspeito ele tem algum antecedente? Sem antecedentes. Nada. Nível superior, sem antecedentes, boa família, casa de alto padrão, plenamente realizado,
sem interesse financeiro para aquela situação. Essa operação foi de quantos funcionários? Bem, hoje foi deflagrada a operação Antaglor, gerente AG. No dia de hoje participaram a 24ª Região Policial, com 20 policiais civis, o DHTP com 4 policiais civis, mais a delegada, a Brigada Militar com 10 policiais e o Corpo de Bombeiro com 5, mais os policiais caninos, né? Mais 2 cães de faro. E mais o IGP que está se deslocando para cá agora com mais um número de peritos. Ok? Gente, aí na sequência do inquérito, que são novas novidades. Boa tarde a todos.